Olá a todos, estamos de volta agora na aula 3, onde a gente vai falar sobre análise de requisitos. Análise de requisitos é uma abordagem muito importante na hora de construir a nossa base de dados. É a partir da análise de requisitos que nós poderemos entender o funcionamento de um sistema e também poder mapear cada uma dos itens que deverão compor uma base de dados. Esses itens serão abstraídos a partir de conversas, a partir de documentações levantadas ou a partir de análises realizadas em cada uma das etapas de um processo empresarial. Durante o processo para a criação de um SGBD, nós precisamos então de alguns passos necessários a essa construção. Então, o primeiro deles é a análise de requisitos, que a gente vai estar falando hoje. O segundo é o projeto conceitual, que a gente vai estar falando na próxima aula. Outro é o projeto lógico e o último é o projeto físico, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, a análise de requisitos é a principal etapa para a criação do SGBD. Como eu disse anteriormente, é a partir da análise de requisitos que a gente vai conseguir entender qual é o funcionamento do sistema, o que vai ser necessário ser criado para que aquelas etapas que são feitas de forma manual ou utilizando processos não automatizados sejam de alguma forma transferidos para dentro de um sistema. E durante então essa etapa, várias conversas, várias reuniões com usuários, com pessoas que realizam aquele processo manualmente, são feitas para coletar dados, coletar informações que depois sejam abstraídas para a construção tanto de sistemas quanto da base de dados que irá suportar tudo isso. Tá bom? Então, os documentos necessários para a criação do SGBD, eles são criados levando em consideração, como eu disse, as entrevistas são realizadas, os documentos que são coletados e até mesmo algumas observações durante a realização das etapas manuais pelos usuários. Então, aqui tem uma figurinha que demonstra um pouquinho sobre esse processo aqui de análise de requisitos, né? Que dependendo do tipo de abstração que é feita, da análise que é feita, a gente pode ter modelos finais diferentes. Então, nós podemos ter desde balanços mais simples até balanços mais incrementados, coisas que até são de certa forma impossíveis, se for pensar aí no contexto mais prático, tá? Até situações mais complexas. Então, a análise de requisitos, ela tem que tomar muito cuidado na hora de ser feita para que a gente especifique realmente aquilo que o usuário precisa, nem mais e nem menos, tá bom? Então, por isso que essa é a tarefa extremamente essencial para todo esse sistema que a gente vai criar. A função da análise de requisitos, então, basicamente vai ser o quê? Coletar os requisitos que o usuário e que o sistema vão ter que ter, tá? Vão ter que seguir. Esses requisitos vai dizer, por exemplo, olha, o usuário tem que clicar no botão de logar, tem que digitar o seu usuário e senha ou suas credenciais de acesso, até situações de, por exemplo, para gerar um relatório que eu tenho que fazer, vou ter que ir lá primeiro coletar os dados da base X, da base Y, juntar isso em uma tabela temporária,
criar o formulário, apresentar para o usuário e depois enviar para impressão. Então, tudo isso são etapas de requisitos que são coletadas durante essa etapa. Outra coisa que a gente tem que coletar são requisitos funcionais e não funcionais, que a gente vai falar já sobre eles, tá bom? E a gente tem que depois organizar tudo isso em um documento que seja fácil de ser entendido por quem depois vai modelar o sistema ou até mesmo a base de dados. Existem alguns formatos proprietários ou formatos padronizados para quem vai desenvolver o sistema, que no caso pode ser o ML, e nós temos formatos padronizados para o arquiteto que vai estar de alguma forma modelando a base de dados, que aí pode ser, por exemplo, o diagrama entidade de relacionamento, que a gente vai ver depois nas próximas aulas, tá bom? Então, um requisito, basicamente, ele pode ser separado em duas etapas ou em duas classes. Nós podemos considerar um requisito de serviço ou uma tarefa, onde a gente vai estar descrevendo isso daí de forma mais macro, de forma mais geral, falando como que é o sistema, o que ele tem de entrada, o que ele devolve como saída, quais são as etapas macros que ele deve conter. Tá? Então, é uma descrição mais sucinta, mais geral de um serviço ou tarefa. E nós temos o que a gente chama de requisito de sistema, que aí a gente tem que detalhar um pouco mais. Por exemplo, qual é o dado de entrada que eu tenho que ter, qual é as operações que eu tenho que realizar sobre esse dado, quais são as saídas que esse sistema vai ter que me fornecer. E aí, ao longo desse caminho, quais são as variáveis, quais são os tipos de informações, se eu tenho que armazenar ou não essa informação, se essa informação vai ser passada de um sistema para outro ou não. Então, na etapa de requisito de sistema, eu preciso ter aí uma restrição quanto uma especificação funcional matemática detalhada, ou seja, eu tenho que detalhar um pouco mais de algumas operações matemáticas, algumas formulações que vão ter que ser aplicadas à regra de negócio para poder gerar aquela saída. Então, eu tenho que descer um pouco mais para descrever tudo isso daí. Falando agora de tipos de requisito, a gente tem basicamente 3 tipos de requisitos. Nós temos requisitos do usuário, que é uma etapa um pouco mais a alto nível, onde eu utilizo uma linguagem do usuário, uma linguagem que ele entende, e nessa especificação ou nesse requisito do usuário, eu vou basicamente relatar cada uma das etapas que são desenvolvidas pelo usuário, que são manipuladas ou executadas pelo usuário, e vou de alguma forma dar aquilo lá para ele validar. Então é um documento que é utilizado para a gente guiar os clientes, para falar para ele, olha, realmente é isso que você quer, é isso que você faz, o sistema precisa ter essas operações, porque a partir da leitura, ele verificando se é tudo aquilo, eu tenho eu vou fazer um acordo com o cliente de que eu vou criar um sistema que vai atender aquelas necessidades. E ele está testando que realmente é aquilo que ele precisa. Então, nesse caso aí, esse documento ele vai ser então estabelecido entre o cliente e os usuários ou usuários de software, tá? Para dizer essas informações de forma mais macro, mais natural, uma linguagem que o usuário entende. Nós temos requisitos do sistema, onde aí nós vamos entrar no detalhe de atuação do sistema, conexões que vão ser feitas com esse sistema, se ele vai ter acesso ou conectar a base de fornecedor ou não, se ele vai ter acesso
ou conexão a outros sistemas ou não. Então eu descrevo detalhes mais elaborados sobre o sistema, que até podem ser utilizados depois para que o fornecedor modifique ou implemente alguma coisa no seu sistema. E nós temos as especificações de software, que no caso aí vão expressar detalhes sobre a implementação do sistema mesmo, as bases de dados, os cálculos que vão ser realizados pelo sistema, as variáveis e fluxo da informação. Então, esses documentos eles serão então utilizados por quem vai estar desenvolvendo, tanto no caso aí o DBA, que vai estar criando a base de dados, quanto para o desenvolvedor de sistemas, que vai pegar esses documentos depois e codificar eles para gerar o nosso sistema. Nós temos então requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais são aqueles que apresentam detalhes do que o sistema deve conter. Então, quais entradas, quais saídas, os processamentos que deverão ser realizados, conexões ou até exceções que esse sistema pode gerar e de que forma que vai ser tratada. Tá? E nós temos requisitos não funcionais, que vão estar então abordando elementos que suportam o sistema. Por exemplo, o tipo de computador que vai estar hospedando o sistema, qual o processador, qual o throughput dele, o tanto de entradas e saídas que ele vai conseguir processar, qual a memória, qual o HD, o banco de dados, qual vai ser o espaço reservado para ele, vai ser colocado em storage ou não. Então, são detalhes mais a níveis de suporte, tudo que vai suportar o meu sistema. Ele é não funcional, por quê? Porque ele não vai estar diretamente ligado ao usuário, descrevendo cada uma das funções ou detalhando as funções, mas eles vão suportar todo o meu sistema, toda a minha base de dados, tá bom? Então, exemplos de requisitos funcionais. Então, o usuário poderá consultar todas as tabelas do banco de dados ou apenas aquelas na qual sua função requer. Então, aí eu vou ter, dependendo da situação que foi escolhida, eu vou ter que dar uma permissão diferente para ele na base de dados ou na tabela que eu estou criando. O sistema deverá impedir que o documento com a permissão de visualização possa ser impresso. É outra situação que eu vou fazer, talvez aí a nível de sistema. Então, lá na hora de estar desenvolvendo, o desenvolvedor vai falar, bom, esses documentos, o usuário que tem determinado acesso, que ele vai coletar talvez do banco de dados esses acessos, vai poder imprimir ou não. Todo pedido cadastrado deverá conter um identificador único, o qual será gerado através de uma combinação de um valor sequencial mais um código atribuído unicamente a cada cliente. Então, por exemplo, na tabela que eu for criar lá para guardar o número do pedido, o campo inicial, o primeiro campo, que no caso é o ID do produto, ele vai ser formado por um valor sequencial. Então, cada vez que o usuário entrar e fazer um pedido, ele vai incrementar naquele pedido. Só que também ele vai conter um ID. Esse ID vai ser único para cada cliente. Então, quando eu estiver falando do cliente 1, por exemplo, eu vou ter lá o ID 1 e aí eu vou ter um ID1, quer dizer que é o pedido 1 do cliente 1. Se é o pedido 2, é o 2 ID1 e assim por diante, tá bom? Seria exemplos de requisitos funcionais. Exemplos de requisitos não funcionais. Então, deverá ser criado um conector padrão com o usuário para que todos os bancos de dados baseados no padrão ABC 98 sejam acessados. Então, se o usuário precisa acessar mais de uma base, tem que ter um conector lá, e esse conector vai ser padrão para que ele possa acessar qualquer base que ele precisar. Ou, devido às restrições de direitos autorais, alguns documentos devem ser apagados automaticamente pelo sistema assim que chegam. Então, por exemplo, chegou um documento novo, entrou, foi cadastrado, foi utilizado, o próprio sistema vai ter que automaticamente apagar isso. Então, eu vou ter que ter um processo que vai realizar essa checagem e vai automaticamente excluir esses documentos. E
o documento de requisito, que foi o que a gente falou que tem que sair depois de tudo isso daí, ele é um documento que ele é uma declaração oficial do que é requisitado ou requerido dos desenvolvedores durante o sistema. Então, ele vai dizer lá, olha, o sistema tem que ter isso, tem que ter essas entradas, a tela tem que ter tais componentes, tem que ter tais botões, tem que ter tais menus. Esses menus eles vão ser customizados dependendo do usuário, dependendo da permissão. E deve incluir uma definição e uma especificação dos requisitos, que foi tudo que a gente já coletou nas etapas anteriores. Nesse documento vai ter que conter, tá? Para que quem pegar esse documento e for utilizar para desenvolver, ele vai entender quais são as entradas, as saídas e os processamentos que vão ter que ser realizados. E deve declarar o que o sistema deve fazer e não como. Então, basicamente, esse documento ele é um conjunto de diagramas, tá? Os requisitos eles são construídos em forma de diagramas, porque a partir de diagramas, qualquer um que pegar esse diagrama vai conseguir entender e vai conseguir elaborar isso daí ou desenvolver isso daí em qualquer linguagem, independente da linguagem que está sendo utilizada ou independente da forma como ele vai desenvolver, tá? Ele sabe que tem que ter tais entradas, tem que fazer tal processamento e tem que devolver tais saídas. A forma como vai fazer, isso não é especificado nessa etapa, porque isso vai depender da linguagem, vai depender do conhecimento do programador. Tudo bem? Então, esse documento contém todas essas informações. Então, a gente falou um pouquinho sobre análise de requisitos. Claro que eu não entrei em detalhes sobre esse processo, porque vocês terão ao longo do curso uma disciplina que é totalmente voltada a essa etapa, tá? Mas é só para vocês entenderem o que é análise de requisitos e como é que ela é importante, por que ela é importante na construção do banco de dados. Tá bom? Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho como que a gente faz uma análise de requisitos, tira algumas informações importantes para nós que vamos desenvolver a base de dados e depois como que a gente pega essas informações e gera os nossos modelos lá para a criação das bases de dados, tá bom? Então a gente termina por aqui, até mais, até a próxima aula.